Olá pessoal, vamos falar hoje sobre avaliação de investimentos. Mais especificamente, vamos falar sobre dois métodos de avaliação de investimentos, chamado método do valor atual líquido e o método da taxa interna de retorno. O que nós queremos saber é, do ponto de vista financeiro, quando que o investimento pode ser considerado viável ou inviável. É claro que a decisão de se fazer um determinado investimento envolve muitos fatores, como conhecimento do ramo de negócios, o risco envolvido, e são diversos os fatores envolvidos na decisão de fazer um investimento. Mas para nós, neste momento, interessa apenas o aspecto financeiro. Ou seja, quando que financeiramente o investimento é viável ou não. Então, veremos dois métodos para isso. O primeiro deles é o chamado método do valor atual líquido. O que é o valor atual líquido? Nada mais é do que a diferença entre as entradas de recursos e as saídas de recursos. O que é a entrada de recursos? É aquilo que o investidor obtém do seu investimento. E a saída de recursos é aquilo que o investidor aplica no seu investimento. É claro que essa diferença, entrada e saída, essa diferença tem que ser calculada com relação a uma determinada data, porque já sabemos que dinheiro não pode ser comparado em datas diferentes. Então nós trazemos todas as entradas para uma determinada data, todas as saídas para essa mesma data e fazemos a subtração. Caso as entradas superem as saídas, o investimento é viável. Caso as entradas sejam inferiores às saídas, o investimento deve ser rejeitado. Então, o valor atual líquido, também chamado valor presente líquido, valor atual líquido, que chamaremos aqui para frente apenas de VAL, nada mais é do que entradas menos saídas, tudo numa determinada data. Se o VAL for maior do que zero, o investimento é viável. Se o VAL for menor do que zero, o investimento deve ser rejeitado. Um outro método, também utilizado para avaliação de investimentos, é a taxa interna de retorno. E o que é a taxa interna de retorno? É a taxa de juros que torna o valor atual líquido igual a zero, torna nulo o valor atual líquido. Nesse caso, se a taxa interna de retorno for maior do que o custo de oportunidade do capital, o investimento é viável. Se a taxa interna de retorno for menor do que o custo de oportunidade do capital, o investimento é inviável. O que é o custo de oportunidade? Quando um investidor se decide por um determinado investimento, evidentemente ele deixa de aplicar o seu dinheiro em algum outro investimento, uma aplicação financeira, por exemplo. Então, o custo de oportunidade é aquilo que o investidor poderia ganhar num outro investimento disponível. Evidentemente, se ele tem a opção de ganhar, digamos, 20% ao ano numa aplicação financeira, qualquer investimento que lhe dê como retorno menos do que isso, é um investimento ruim do ponto de vista financeiro. Se der mais do que isso, vai ser bom do ponto de vista financeiro. Então nós vamos analisar esses dois métodos, lembrando que o valor atual líquido, que é entradas menos saídas de capital, deve ser calculado levando em consideração uma determinada taxa de juros, que é justamente a taxa correspondente ao custo do capital. Então, para que fique tudo mais simples, vamos fazer agora uma série de exercícios. Então, exercício número 1.
A um investidor é oferecida a seguinte possibilidade de investimento: aplicar R$10.000 hoje e mais 5.000 daqui a 4 meses, devendo receber 12.000 daqui a 6 meses e mais 18.000 daqui a 12 meses. Considerando-se que o custo de oportunidade do capital para o investidor é de 10% ao mês, pergunta-se: trata-se de um investimento aceitável? Então vamos mostrar aqui o fluxo de capital desse investimento. Então temos aqui a linha do tempo. Na data zero, esse investidor aplica R$10.000. Em seguida, o enunciado diz que ele aplica 5.000 mais 5.000 daqui a 4 meses. Continuando, ele vai receber 12.000 daqui a 6 meses. Vamos pôr aqui o recebimento, 12.000. E mais 18.000 daqui a 12 meses. Então nós temos aqui o fluxo de capitais desse investimento. Observem que, por convenção, as saídas de capitais, ou seja, as aplicações que o investidor faz, estão sendo representadas aqui com as flechas para baixo. As entradas de capitais são representadas com as flechas para cima. Isso é uma convenção. O importante é que as flechas das entradas estejam em sentido contrário das flechas das saídas. Então, a nossa convenção vai ser entrada, flecha para cima, saída, flecha para baixo. Então, o que fez esse investidor? Ele aplicou 10.000 na data 0, 5.000 na data 4. Recebeu de volta 12.000 na data 6, 18.000 na data 12. O enunciado diz que o custo de oportunidade do capital é de 10% ao mês. Esse é o custo de oportunidade. Isso significa que o investidor poderia pegar o dinheiro dele, aplicar, por exemplo, pôr tudo numa determinada aplicação financeira, que ele ganharia isso, 10% ao mês. E a pergunta é: esse investimento, considerando esse custo de oportunidade do capital de 10% ao mês, é um investimento viável, é um bom investimento ou deve ser rejeitado? Nós vimos que há dois métodos, nós vamos apresentar dois métodos para analisar a viabilidade do investimento. Então vamos começar com o método do valor atual líquido, o valor presente líquido. Então, o que é o valor atual líquido? Nada mais é do que as entradas de capitais menos as saídas. Nós vamos trazer todos os capitais para a mesma data. No nosso caso aqui, vamos considerar, observem aqui, a data focal 0. Então, nós vamos trazer as duas entradas de capitais, 12.000 e 18.000, para a data 0. E vamos somar. Depois, vamos trazer as duas saídas, 5.000 e 10.000, para a data 0. Aí nós teremos todas as entradas e as saídas na data 0. E fazemos tudo isso considerando a taxa correspondente ao custo de oportunidade do capital, que é de 10%. Então, vejamos as entradas primeiro. Como que eu trago esses 12.000 para a data 0? Esse valor está lá na data 6. Para trazer para a data 0, é só pegar esse valor e dividir por 1 mais i elevado à sexta, porque eu estou trazendo 6 meses para trás. Então, vou dividir por 1 mais 10%, ou seja, 0,1. 1 mais 0,1 elevado à sexta potência. Como que eu trago os 18.000 para a data 0? Esses 18.000 estão lá na data 12, então vou trazer 12 meses para trás. Então vou dividir por 1 mais i elevado a 12. Esses 10.000 já estão na data 0, e esses 5.000, que é uma saída, estão na data 4, então vou dividir por 1 mais i elevado à quarta potência. Então a nossa equação aqui vai ficar assim. As entradas, então pegamos aqui os 12.000,
divido por 1 mais I, 1 mais 0,1, elevado à sexta. Mais uma entrada de 18 mil, dividido por 1 mais I, elevado a 12. Vamos subtrair as saídas. Temos aqui uma saída de 10 mil, que já está na data zero, e uma saída de 5 mil, que eu vou dividir por 1 mais I, elevado à quarta, porque está na data 4. Vamos fazer as contas. Essa primeira divisão, 12 mil dividido por 1,1 elevado à sexta, essa divisão dá 6.773,69. 18 mil dividido por 1,1 elevado a 12, já vou pôr aqui o resultado, 5.735,35. Menos 10 mil, menos 5 mil dividido por 1,1 elevado à quarta, isso dá 3.415,07. Continuando aqui, somando as duas entradas aqui, a parte positiva, isso dá 12.509,04, menos 10 mil, menos 3.415, isso dá menos 13.415, 7 centavos. Fazendo essa diferença, chegamos ao valor atual líquido, que é igual a menos 906,03. Observem que o valor atual líquido deu negativo, deu menor do que zero. E o que isso significa então? Significa que o retorno desse investimento é negativo considerando o custo de oportunidade do capital. Significa que se ele tivesse posto todos esses recursos numa aplicação a 10% ao mês, ele teria ganhado mais do que vai ganhar com o investimento. Na realidade, o prejuízo dele aqui em termos absolutos, considerando a data zero, é de R$ 906,03. Portanto, esse investimento deve ser rejeitado, porque tem valor atual líquido negativo. Deve, por isso, ser rejeitado. Então, nós analisamos aqui pelo método do valor atual líquido. Vamos analisar a viabilidade desse investimento agora pelo método da taxa interna de retorno. Então, o método da TIR. Então, mudamos agora para o método da taxa interna de retorno. E o que é a taxa interna de retorno? É a taxa de juros que torna nulo o valor atual líquido. É a taxa de juros para a qual o valor atual líquido, o VAL, é igual a zero. E o que é o nosso VAL? Já sabemos que é entradas menos saídas. Então vamos pôr aqui as entradas. 12 mil, que eu vou levar lá para a data zero, então divido por 1 mais I elevado à sexta. Por que agora eu ponho o I e não 10%? Porque 10% é o custo de oportunidade do capital. O que eu quero saber é quanto eu ganharia com esse investimento, considerando, na realidade, qual seria o retorno desse investimento, portanto, qual é a taxa interna de retorno desse investimento. Então, já não quero mais saber se o meu investimento vai me trazer um valor monetário em termos absolutos, um valor monetário positivo e negativo. Não, eu quero saber qual é a taxa de retorno desse investimento. Quantos porcentos eu ganho com esse investimento? É isso que eu quero saber agora. Então, não vou considerar a taxa de 10%. Vou pôr a taxa aí, que é a minha taxa de retorno. Então, a entrada aqui de 12 mil, mais uma entrada de 18 mil, daqui a 12 meses,
Agora as saídas, temos aqui uma saída de 10 mil e uma saída de 5 mil. Esses 5 mil, como estão lá na data 4, eu divido por 1 mais I a quarta. Então esse aqui é o meu valor atual líquido. A taxa interna de retorno é aquela que torna o valor atual líquido igual a zero. Então, nós substituímos aqui o valor atual líquido por zero. O que eu quero saber é qual é a taxa que torna igual a zero a diferença entre as entradas e as saídas. Que taxa é essa? Se essa taxa for menor do que 10%, que 10% é o que eu poderia ganhar num outro investimento disponível. Se essa taxa de retorno for menor do que 10%, o investimento deve ser rejeitado. Se essa taxa aqui for maior do que 10%, significa que eu vou ganhar com esse investimento mais do que eu ganharia com a aplicação disponível. Então, o investimento vai ser um investimento viável. E para saber essa taxa de retorno, nós temos que resolver essa equação aqui, que é bastante complicada. Esse exercício aqui foi posto apenas para fins didáticos. Não dá para resolver por método simples essa equação aqui. Então, isso aqui tem que ser feito com auxílio de uma calculadora financeira e por tentativas e erros. Não se preocupem em resolver, eu vou pôr a resposta aqui, e mais para frente faremos alguns exercícios com equações mais simples que podem ser resolvidas. Mas resolvendo essa equação aqui, nós chegamos ao valor de aproximadamente 9,0131% ao mês. Ou seja, se eu substituir o I por 9,0131%, essa soma toda aqui, a soma desses termos aqui vai dar igual a zero. Então vejam que essa taxa aqui deu um resultado inferior, menor do que o custo de oportunidade do capital. Eu estou chamando aqui apenas de custo do capital. Isso significa que com esse investimento eu ganho só 9%, que é menos do que eu ganharia com a outra aplicação disponível, que é de 10%. Conclusão, o investimento deve ser rejeitado. Então observem que nesse exercício, seja pelo método do valor atual líquido, seja pelo método da taxa interna de retorno, o investimento deve ser rejeitado. O valor atual líquido nos mostra qual seria o ganho absoluto com esse investimento, o ganho ou a perda absoluta. Nós vimos que nesse caso era de 900 e poucos reais de perda. E a taxa interna de retorno mostra quanto que eu ganharia com esse investimento. Num primeiro momento pode parecer bastante, pode parecer muito, o investimento vai me dar 9% ao mês. Isso significa que é um bom investimento? Não necessariamente. Se eu tenho a oportunidade de ganhar 10% simplesmente pondo dinheiro numa aplicação financeira, então para que fazer um investimento que eu vou ganhar menos, que eu vou ganhar 9%? Então a taxa interna de retorno nos mostra quanto que nós ganhamos com esse investimento. E aí é só comparar com o custo do capital. Taxa interna menor do que o custo do capital, investimento deve ser rejeitado. Taxa interna maior do que o custo de capital, o investimento é viável. Exercício número 2. Um fluxo de caixa consiste de 3 desembolsos mensais consecutivos no valor de R$5.000, a partir do final do primeiro mês, e de 2 entradas iguais a R$8.000 e R$10.000 no fim do segundo mês e do quinto mês, respectivamente. Considerando-se uma taxa de juros compostos de 6% ao mês, calcule o valor atual líquido desse fluxo ao final do terceiro mês e diga se o investimento é financeiramente viável para a taxa de juros dada. Então vamos aqui esquematizar o fluxo de capitais. Então o enunciado diz que no final do primeiro mês ocorre um desembolso de 5.000, então aqui uma flecha para baixo, que é saída de capital.
outro desembolso de 5 mil no final do segundo mês e outro de 5 mil no final do terceiro mês. Então temos aqui as 3 saídas de capital. Seguido, o enunciado diz que ocorrem 2 entradas, uma no final do segundo mês, no valor de 8 mil, então flechinha para cima, e uma entrada de 10 mil reais no final do quinto mês. Então nós temos aqui as entradas e saídas, temos o fluxo de capitais. E o enunciado pede que consideremos uma taxa de 6% ao mês. E pergunta se esse investimento é financeiramente viável. E vejam que pede ainda que consideremos o valor atual líquido ao final do terceiro mês. Então, o valor atual líquido vai ser na data focal 3. Então, nós vamos calcular o VAL, valor atual líquido, para a data 3. Que é o VAL, são as entradas menos as saídas. Então, nós vamos trazer todas as entradas de capitais, as duas, de 10 mil e 8 mil, para a data 3. Não podemos simplesmente somar 10 mil mais 8 mil e com isso dá 18 mil. Dinheiro em datas diferentes não pode ser somado. Então, nós trazemos tudo para a data 3, as entradas e as saídas. Por exemplo, esses 10 mil aqui, para trazermos para a data 3, nós vamos dividir por 1 mais i elevado ao quadrado, porque eu estou trazendo 2 meses para trás, de 5 para 3, então vou dividir 10 mil por 1 mais i elevado ao quadrado. O nosso i é 6%, que é o mesmo que 0,06 ao mês. Então, 1 mais i vai dar 1,06. Então, para trazer os 10 mil para a data 3, eu vou dividir por 1,06 ao quadrado. 5 mil já está na data 3, então não preciso dividir nem multiplicar por nada, fica assim mesmo. Esses 8 mil, para levarmos lá para a data 3, eu vou multiplicar. Já sabemos que nós, quando levamos o capital para o futuro, nós multiplicamos pelo fator 1 mais i elevado a n. Então aqui, como eu estou levando um mês só para o futuro, eu vou multiplicar por 1 mais i elevado a 1, 1,06 elevado a 1. Esses 5 mil aqui, mesma coisa, vou levar um mês só. Esse aqui vou levar do mês 1 para o mês 3, então vou multiplicar por 1,06 elevado ao quadrado, porque estou levando 2 meses. Então, temos aqui o nosso valor atual líquido, que vai ser entradas menos saídas. Então, vamos pegar as entradas. Temos 8 mil, que eu vou levar para o futuro, um mês para o futuro, 1,06 elevado a 1, multiplico. Os 10 mil, vou trazer para a data 3, então vou recuar 2 meses, divido por 1,06 ao quadrado. As saídas, tenho 5 mil, que já estão na data 3, seguida tenho 5 mil na data 2, que eu vou levar para o futuro, um mês para o futuro, então 1,06 elevado a 1, multiplico. E outra saída de 5 mil, que está na data 1, que eu vou levar para a data 3, portanto multiplico por 1,06 elevado ao quadrado. Vamos agora fazer essas contas. Somando aqui toda essa parte positiva, esse primeiro termo e esse segundo termo, já fazendo essas contas, que eu deixo para vocês fazerem em casa, fazendo essas contas, o resultado vai dar, da parte positiva, 17.379,96. Essa parte negativa aqui, menos 5 mil vezes 1,06 elevado a 1, menos 5 mil vezes 1,06 elevado ao quadrado, essa parte negativa dá 15.918. Essa diferença vai nos dar 1.461,96.
Portanto, nós temos aqui um valor atual líquido positivo, maior do que zero. Se o valor atual líquido é positivo, isso significa que o investimento é viável. Exercício número 3. Uma alternativa de investimento possui um fluxo de caixa com um desembolso de 20 mil no início do primeiro ano, um desembolso de 20 mil no fim do primeiro ano e 10 entradas líquidas e anuais e consecutivas de 10 mil a partir do fim do segundo ano, inclusive. A uma taxa de 18% ao ano, obtenha o valor atual desse fluxo de caixa no fim do primeiro ano. Então, nós temos aqui o fluxo de caixa desse investimento. Então, no início do primeiro ano, ou seja, na data zero, houve um desembolso, uma saída de 20 mil reais. No final do primeiro ano, mais uma saída de 20 mil reais. Aí o enunciado diz que, em seguida, nós temos as entradas de capitais. São 10 entradas no valor de 10 mil. O enunciado diz que a primeira entrada ocorre a partir do fim do segundo ano, portanto, na data 2. O segundo ano se inicia na data 1 e termina na data 2. Então, a partir do fim do segundo ano, na data 2, nós temos 10 entradas no valor de 10 mil. Então, isso vai da data 2 até a data 11. Temos aqui 10 entradas. E o que o enunciado pede? Ele diz assim, que há uma taxa de 18% ao ano, então ele dá essa taxa, 18% ao ano, e pede para que obtenhamos o valor atual desse fluxo de caixa no fim do primeiro ano. Então, quero saber o valor atual no fim do primeiro ano. Então, vou pôr aqui a minha data focal na data 1. Então, aqui eu tenho a data focal. Quero saber o valor atual. O valor atual é a diferença entre as entradas e as saídas. Então, observem com relação às entradas. Se nós analisarmos apenas daqui para frente, se nos posicionarmos aqui na data 1, nós percebemos que temos aqui uma série uniforme no nosso modelo básico. Essa soma, 10 mil mais 10 mil mais 10 mil, a soma dessas 10 entradas aqui, na data 0, corresponde ao valor, na data 0 não, na data 1, corresponde ao valor atual dessa série uniforme. Então, valor atual. E qual é a formulinha do valor atual de uma série uniforme? Vamos relembrar aqui, é R vezes A, N cantoneira I. Então, as nossas entradas aqui vão ter o seguinte valor. R, que é o valor de cada termo, vezes A, N, nosso N é 10, porque são 10 entradas, e a taxa que é de 18%. Continuando, temos aqui 10 mil vezes A10, 18%, procurando lá na tabela financeira do fator de valor atual das séries uniformes, nós vamos encontrar 4,494086. E agora, fazendo essas contas, obtemos 44.940,96. Então, isso aqui é a soma de todas as entradas na data 1. Agora, precisamos saber a soma das saídas na data 1. Então, observem aqui que só há 2 saídas de capital. São 2 desembolsos. Um já está na data 1, no valor de 20 mil. Então, fica isso mesmo, 20 mil. Agora, há uma outra saída na data 0 aqui de 20 mil que eu tenho que levar lá para a data 1. Para levar o capital para o futuro, nós multiplicamos por 1 mais I elevado a N. O nosso I é de 18%, ou 0,18. 0,18. Portanto, 1 mais I é o mesmo que 1,18.
Então vamos levar esses 20.000 para a data 1, como? Multiplico por 1,18 elevado a 1, porque eu estou levando um mês só, um ano só para frente. Então, já temos 20.000 na data 1, mais 20.000 vezes 1 mais i elevado a 1. Então, vai ficar assim, 20.000 mais 20.000 vezes 1 mais i, que é 1,18 elevado a 1. Então, aqui teremos 20.000 mais essa soma aí, essa multiplicação, 20.000 vezes 1,18 dá 23.600. Portanto, o valor das saídas é 43.600. Mas o problema é saber o valor atual na data 1. Então, o nosso valor atual líquido na data 1 vai ser a diferença, entradas menos saídas. Portanto, 44.940,96 menos 43.600. E isso, fazendo as contas, nos dá 1.340,86. Ficamos assim com a letra E. Exercício número 4. O esquema abaixo representa o fluxo de caixa de um investimento em reais no decorrer de 3 anos. Se a taxa anual for de 20%, capitalização composta, o valor atual líquido desse investimento na data 0 será de quanto? Então, nós temos aqui o esquema que foi dado. Nesse esquema, nós temos duas saídas de capitais, de 1.000 e de 1.800, que aqui, além de pôr a flecha para baixo, ainda puseram sinal negativo para indicar a saída, e duas entradas de capitais, de 3.600 e de 5.400, todas nessas datas indicadas aqui. E o problema é saber o valor atual líquido na data 0. Então, vou considerar aqui a data 0 como a data focal. E a taxa é de 20% ao ano, que é o mesmo que 0,2. Então, o valor atual líquido, o que é? Entradas menos saídas. Então, vou trazer essas entradas de 3.600 e 5.400 para a data 0. Como é que eu trago esses 3.600 para a data 0? Divido por 1 mais i elevado ao quadrado, porque estou trazendo 2 meses para trás. Esses 5.400 eu divido por 1 mais i elevado ao cubo, porque estou trazendo 3 meses. Esses 1.000 já estão aqui na data 0, ficam assim mesmo. E esses 1.800 eu divido por 1 mais i elevado a 1, porque eu estou trazendo um mês apenas para trás. O i é 20%, ou 0,2, de modo que 1 mais i é igual a 1,2. Então, nosso valor atual líquido vai ser calculado agora. Entradas menos saídas. Então, vamos por aqui as entradas. 3.600 dividido por 1,2 elevado ao quadrado, mais 5.400 dividido por 1,2 elevado ao cubo. Agora vamos subtrair as saídas, menos 1.000 menos 1.800 dividido por 1,2 elevado a 1. Isso aqui nos dá 3.600 dividido por 1,44, 5.400 dividido por 1,728, menos 1.000, menos 1.800 dividido por 1,2. Fazendo essas contas, 3.600 dividido por 1,44 dá 2.500. Essa divisão, 5.400 divididos por 1,728 dá 3.125. Menos 1.000, menos 1.800 divididos por 1,2, 1.500. Fazendo essas contas aqui, obtemos o valor atual líquido de 3.125, portanto, alternativa C. Exercício número 5.
uma pessoa pretende investir em um projeto que possibilitará o seguinte fluxo de caixa. Então, na data 0, nós temos aí uma saída de R$5.000. Na data 1, uma entrada de R$1.000. Na data 2, uma entrada de R$6.000. A taxa anual de retorno I, sendo I maior do que 0, correspondente a esse fluxo de caixa é igual a quanto? Então vamos transcrever aqui os dados do problema no esquema do fluxo de caixa. Então na data 0 temos uma saída de R$5.000, então flechinha para baixo aqui. E uma entrada de R$1.000 na data 1 e uma entrada de R$6.000 na data 2. O problema quer saber qual é a taxa I desse fluxo. Então, na realidade, a taxa interna de retorno, e já diz que essa taxa é positiva. Então, a taxa interna de retorno, o que é? É aquela taxa que torna o valor atual líquido igual a 0. Então, para que taxa o valor atual líquido será igual a 0? Essa é a taxa interna de retorno. Então, o nosso valor atual líquido vai ser as entradas menos as saídas. Então, nós temos aqui uma entrada de 1.000. Vamos trazer tudo para a data 0. Então, a nossa data focal aqui é a data 0. Trazendo esses 1.000 para a data 0, vamos dividir por 1 mais I elevado a 1, porque eu estou trazendo um período só aqui para trás. Então, 1 mais I elevado a 1. Mais 6.000, vou trazer para a data 0, também divido por 1 mais I elevado a N, só que agora eu trago 2 meses para trás. Então, 1 mais I elevado ao quadrado. Agora, vou subtrair as saídas. Só há uma saída de 5.000 e essa saída, esse valor já está na data 0. Então, fica assim mesmo, 5.000. Então, a taxa interna de retorno que eu procuro é a taxa para a qual essa soma toda aqui vai dar 0. Quer dizer, a soma das entradas menos as saídas vai dar igual a 0. Para que taxa o primeiro membro fica igual a 0? Então, como eu resolvo essa equação? Vejam que num concurso público fica muito difícil fazer por tentativa e erro. Até poderíamos pegar o valor das alternativas e experimentar 1 a 1. Alternativa A, põe aqui o valor da taxa para essa alternativa, resolvo e vejo se dá 0 aqui. Se não der, eu vou para a alternativa B e vejo se dá 0. Se não der, eu vou para a alternativa C. Então, quem não sabe resolver essa equação, pode fazer substituindo os valores que aparecem nas alternativas. O inconveniente é que tem que fazer uma a uma. Se a alternativa correta for logo a primeira, que sorte. Caso contrário, se for logo a última, vai fazer muita conta. Então, o ideal é saber resolver isso aqui. Uma maneira de resolver é chamar 1 mais I, por exemplo, de X, de A, de B mais C. Aqui eu vou chamar de U. Então, eu vou fazer 1 mais I igual a U. Se eu fizer 1 mais I igual a U, a minha equação vai ficar assim, 1.000 dividido por U elevado a 1, mais 6.000 dividido por U elevado ao quadrado, menos 5.000. Isso já simplifica um pouco as coisas. Então, vamos resolver aqui. Então, temos aqui, antes de mais nada, fazemos assim, U igual a 1 mais I. Aí a nossa equação vai ficar 1.000 dividido por U elevado a 1, ou seja, 1 mais I elevado a 1, U elevado a 1, mais 6.000 dividido por 1 mais I ao quadrado, portanto, U ao quadrado, menos 5.000, igual a 0. E essa aqui, como resolvemos? Vamos achar o mínimo múltiplo comum dos dois lados. O MMC entre U quadrado e 1, que aparece aqui embaixo, 5.000 dividido por 1, o MMC é igual a U elevado ao quadrado. Então, temos aqui U ao quadrado aqui,
Faço a mesma coisa do outro lado. Agora divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. U quadrado dividido por U, isso dá U, vezes 1000, 1000 vezes U. Mais U quadrado dividido por U quadrado dá 1, vezes 6000, dá 6000 mesmo. Menos, aqui embaixo nós temos 1. U quadrado dividido por 1 dá U quadrado, vezes 5000, 5000 vezes U quadrado. Aqui embaixo também temos 1. U quadrado dividido por 1 dá U quadrado, vezes 0, dá 0. Como os denominadores são iguais nos dois membros da equação, eu posso cortá-los. Então eu fico agora com a seguinte equação: 1000 vezes U mais 6000 menos 5000, aliás, 1000 vezes U mais 6000, isso mesmo, menos 5000 vezes U ao quadrado. Isso aqui igual a 0. O que é que eu posso fazer agora para simplificar as coisas? Vejam que nós temos aqui uma equação do segundo grau. Então eu vou reescrever os termos na ordem normal em que eles aparecem numa equação do segundo grau. Primeiro o termo com expoente, com a incógnita com expoente igual a 2, depois igual a 1 e depois o termo independente. Então agora vai ficar assim: menos 5000 vezes U quadrado mais 1000 vezes U, só estou mudando a ordem dos termos, mais 6000 igual a 0. Como fazemos agora? Nós sabemos que numa equação, se nós dividirmos os dois membros pelo mesmo número diferente de 0, a equação se mantém, a igualdade se mantém. Então aqui eu posso dividir tudo por 1000. Se eu dividir tudo por 1000, eu vou cortar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, e 0 dividido por 1000 vai dar 0 mesmo. Então, vou dividir tudo por 1000. Então, vamos continuar do lado de cá. Dividindo tudo por 1000, a minha equação vai ficar menos 5 vezes U quadrado mais U mais 6 igual a 0. Em geral, quando o termo que multiplica o U quadrado ou X quadrado numa equação do segundo grau é negativo, nós costumamos, só para simplificar, multiplicar tudo por menos 1. Só para deixar positivo aqui. Multiplicar tudo por menos 1 significa trocar o sinal de cada termo. Então aqui vai ficar 5U quadrado menos U menos 6 igual a 0. E como eu resolvo essa equação do segundo grau? Vamos relembrar. A equação do segundo grau tem os termos A, B e C. Quem é o meu A? A é o termo que multiplica o U quadrado. Então, meu A é igual a 5. O B é o que multiplica o U, ou X, numa equação em que aparece X. Meu B aqui é menos 1. E o C é o termo independente, menos 6. Em seguida, nós achamos o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser B ao quadrado menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A, o A vale 5. Vezes C, e o C vale menos 6. Então, o delta vai ser menos 1 ao quadrado, dá 1. Menos 4 vezes 5 vezes menos 6. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Menos 20 vezes menos 6, menos com menos dá mais na multiplicação. Então, menos 20 vezes menos 6 vai dar mais 120. Portanto, o meu delta vai dar 121. Continuando, vamos agora achar o valor de U. Meu U vai ser, vamos relembrar a formulinha da equação do segundo grau.
menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então temos aqui menos B, menos o nosso B vale menos 1. Esse menos já é da fórmula. E o B vale menos 1, então fica menos 1. Mais, ou melhor, mais ou menos raiz de delta. Delta deu 121. Dividido por 2 vezes A. O nosso A vale 5, portanto, 2 vezes 5. Continuamos. Menos 1, isso dá mais 1. Mais ou menos. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. 2 vezes 5, 10. Então, nós vamos achar aqui 2 valores para o U. Um usando o sinal de mais, o outro usando o sinal de menos aqui da fórmula. Então, o nosso U1, o índice 1, vai ser 1 mais 11 dividido por 10. Então, vai dar 12 dividido por 10, que é o mesmo que 1,2. Agora, usando o sinal de menos, nosso U índice 2 vai ser 1 menos 11 dividido por 10. Isso aqui dá menos 10. Menos 10 dividido por 10, isso aqui dá menos 1. Notem que não achamos ainda o valor da taxa. Eu não achei o I, eu achei o U. Então, vamos continuar do lado de cá. Como U é igual a 1 mais I, para cada valor de U, eu vou achar um valor diferente do I. Então, para o U, quando U é igual a 1,2, então vejam só, como U é igual a 1 mais I, o que é que nós teremos? Quando U é igual a 1,2, nós temos o seguinte, o U é igual a 1 mais I. Então, 1 mais I é igual a 1,2. Passa 1 para o lado de lá, o meu I fica 1,2 menos 1. Vamos apagar aqui, que vai ficar um pouquinho longa essa linha. 1,2 menos 1, isso aqui dá 0,2. Então, o meu I aqui deu 0,2. 0,2 é o mesmo que 20%. Então, minha taxa deu 20%. Caso o U seja 1,2, a taxa é de 20%. E para o U igual a menos 1, foi o outro valor de U que nós achamos, para U igual a menos 1, nós temos o seguinte, 1 mais I é igual a U. Então, 1 mais I igual a menos 1. Passo o menos 1 para lá, fica menos 1, menos 1. Menos 1 dá menos 2. E, portanto, o I vai ser menos 2 é o mesmo que menos 200%. Para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100 e acrescentar o símbolo de porcentagem. Menos 200%. Agora, observem que o enunciado diz assim. O enunciado diz que a taxa anual de retorno é maior do que zero. Então, o I é maior do que zero. Eu obtive 2 valores para a taxa. Um de 20% e um de menos 200%. Mas como o enunciado diz que essa taxa é positiva, o valor negativo não me serve. Então, isso aqui não serve. Eu tenho que ficar só com o valor positivo, porque é assim que determina o enunciado. Logo, a taxa que eu procuro é igual a 20%, no caso aqui, 20% ao ano, porque tudo é feito em termos anuais. E ficamos assim com a letra A. Exercício número 6. Obtenha o valor mais próximo da taxa interna de retorno do fluxo de caixa abaixo.
Então nós temos aí esse fluxo de caixa, na data 0 uma saída de 20 mil, negativo, então menos 20 mil. E nas datas 1 a 10 nós temos entradas de 3.255, portanto 10 entradas. E queremos saber qual é a taxa interna de retorno. Então vamos pôr esses dados no esquema aqui. Então nós temos na data 0 uma saída de 20 mil. Na data 1, uma entrada de 3.255. Na data 2, de novo, uma entrada de 3.255. Então são 10 entradas. Portanto, da data 1 até a data 10, 10 entradas de 3.255. E queremos saber a taxa interna de retorno. Nós já sabemos que a taxa interna de retorno é aquela que torna nulo o valor atual líquido. Então nós fazemos assim: valor atual líquido igual a zero. Para a taxa interna de retorno, nós temos o valor atual líquido igual a zero. E o que é o valor atual líquido? É a diferença entre as entradas e as saídas. Então, entradas menos saídas iguais. Isso aqui vai dar zero. Então, vamos começar com as entradas. Olhem aqui o esquema. Vamos trazer tudo para a data 0. Então, a nossa data focal aqui vai ser a data 0. Observando aqui a partir da data 0, nós vemos que temos uma série uniforme. Todos os valores aqui, todas as entradas são iguais. Então, estamos considerando só as entradas. Então, quanto vai dar a soma de todas essas entradas na data 0? Isso aqui corresponde ao nosso modelo básico das séries uniformes. Então, o valor atual dessa série aqui, então essa soma toda na data 0, vai ser igual a R vezes a N cantoneira I. O R é o valor de cada entrada, portanto, 3.255 vezes A. O N vale 10, então A10 cantoneira I. Então, vamos pôr aqui os dados. 3.255 vezes A10 cantoneira I. Menos as saídas. Só há uma saída aqui que já está na data 0. Portanto, menos 20 mil. Eu não tenho que multiplicar por nada, que já está na data 0. Então, menos 20 mil. Tudo isso igual a zero. Então, eu tenho essa equação aqui. Como resolvemos? Passamos esses 20 mil para o lado de lá. Menos 20 mil passa para o lado de lá. Mais 20 mil. Agora passo esses 3.255 dividindo. E isolo o A10 cantoneira I. 20 mil dividido por 3.255. Fazendo essas contas, 20 mil dividido por 3.255, vamos obter 6,14493. Então, A10 cantoneira I vai dar 6,14493, 14493. Como nós resolvemos isso agora? Nós vamos lá na tabela, nas tabelas financeiras, mais especificamente na tabela do fator de valor atual das séries uniformes. Para N igual a 10, procuramos se há algum fator próximo desse valor aqui, 6,14493. E vamos achar algo muito próximo desse valor para a taxa de 10%. Então, na tabela financeira, nós encontramos essa taxa de 10% ao ano, porque tudo é dado em termos anuais. Então, para a taxa de 10%, o N igual a 10, é que eu tenho esse fator. Então, aproximadamente 10%, dá algo muito próximo disso, que é a resposta ao nosso exercício. Portanto, ficamos com a letra E. Exercício número 7.
o valor atual da redução de custos prevista para dois diferentes equipamentos A e B que uma empresa estuda comprar é de R$ 18.000 e R$ 15.000, respectivamente. A alternativa de leasing dos mesmos equipamentos pela empresa prevê uma redução de custos de valor atual de R$ 14.000 e R$ 12.000, respectivamente, para os equipamentos A e B. Considerando, porém, que o equipamento B, por produzir um produto de melhor qualidade, permite um aumento de receita líquida em relação ao equipamento A e que o valor atual dessa receita líquida adicional é de R$ 4.000, indique, pelo uso do critério do valor atual, a melhor opção para a empresa. Então, qual é a melhor opção? É a compra do equipamento A, leasing do equipamento A, compra do equipamento B, leasing do equipamento B, ou compra ou leasing do equipamento A. Então, nós vamos montar aqui este quadro. Então, nós temos 4 alternativas de investimento. A empresa se vê diante de 4 alternativas de investimento: a compra de A ou a compra de B, o leasing do equipamento A ou o leasing do equipamento B. E essa empresa está analisando essa alternativa segundo o critério do valor atual. Como é que ela está compondo esse valor atual? Ela está levando em conta a redução de custos que cada equipamento vai gerar e a receita líquida adicional comparativa entre os equipamentos. Então vamos ler o enunciado e preencher o quadro. O que eu estou chamando aqui de valor atual do ganho é a soma do que a empresa vai ganhar com a redução de custos mais a receita líquida adicional. Então, essa última coluna aqui corresponde à soma das duas anteriores. Essa empresa, ao adquirir esse equipamento, espera obter redução de custos, isso é ganho. Espera obter aumento de receita, isso é ganho. A soma da redução de custos com o aumento da receita me dá o total de ganho dessa empresa. Então vamos ler o enunciado e preencher o quadro. Então o enunciado diz assim: o valor atual da redução de custos previsto para dois diferentes equipamentos A e B que uma empresa estuda comprar é... Então está falando da compra. No caso de compra, o valor atual da redução de custos será de 18.000 para o equipamento A e 15.000 para o equipamento B. Então, em caso de compra, nós temos redução de custos de 18.000 para o equipamento A e 15.000 para o equipamento B. Aí continuamos. A alternativa de leasing dos mesmos equipamentos pela empresa prevê uma redução de custos de valor atual de 14.000 e 12.000, respectivamente, para os equipamentos A e B. Então, no caso de leasing, a redução de custos, caso a empresa faça o leasing do equipamento A, vai ser de 14.000. Caso seja o leasing do equipamento B, 12.000. Aí continuamos. Considerando, porém, que o equipamento B, por produzir um produto de melhor qualidade, permite um aumento de receita líquida em relação ao equipamento A, e o que o valor atual dessa receita líquida adicional é de 4.000. Então, o que o enunciado diz é que o equipamento B, por ter uma produção, permitir uma produção maior, permite um aumento de receita líquida de 4.000 em relação ao equipamento A. Vejam que os dois equipamentos possivelmente permitem aumento de receita líquida. Agora, eu não sei quanto é o aumento que cada equipamento isoladamente permite, qual é o aumento da receita líquida. O que eu sei é que o equipamento B permite um aumento de 4.000 a mais do que o equipamento A. Então, se o equipamento A propiciasse um aumento de 10 de receita líquida, 10.000, o B propiciaria 14.000. Se o A propiciasse 100.000, o B proporcionaria 104.000, porque sempre 4.000 a mais. O enunciado só deu a vantagem comparativa. Então, para facilitar, nós podemos dizer que o aumento de receita líquida propiciado pelo equipamento A seja igual a zero.
e o B vai ser 4.000 a mais. Então, na hipótese de compra do equipamento A, eu tenho 0 de receita líquida adicional. E o equipamento B, eu tenho 4.000 de receita líquida adicional. E no caso de leasing, mesma coisa. Como essa receita líquida depende só do equipamento, tanto faz se foi comprado ou se foi adquirido por leasing, a produção do equipamento vai ser a mesma. Então, o aumento de receita líquida, no caso do leasing do equipamento A, é 0, no caso do leasing do equipamento B, igual a 4.000. Ressalto que eu pus 0 aqui, simplesmente porque eu quis. Poderia ter posto 10.000 aqui, é claro que no equipamento B eu ficaria com 14.000. Então, só para facilitar os cálculos, eu pus 0 aqui, mas a vantagem é comparativa. Então, nós preenchemos todos os dados que envolvem a redução de custos e a receita líquida adicional. E o valor atual do ganho, o valor total do ganho, vai ser a soma do ganho obtido pela redução com o ganho obtido com a receita líquida. Então, para cada opção, eu vou calcular aqui o valor atual do ganho. No caso da compra do equipamento A, eu tenho 18.000 mais 0, isso aqui dá 18.000. No caso da compra do equipamento B, o ganho vai ser de 15.000 mais 4.000, portanto, 19.000. No caso de leasing do equipamento A, eu tenho um ganho de 14.000 mais 0, portanto, 14.000. E no caso de leasing do equipamento B, eu tenho um ganho de 12.000 mais 4.000, portanto, 16.000. Então, comparando todas as opções de investimento, eu vejo que o maior ganho possível é o de 19.000. E esse ganho de 19.000 ocorre com a compra do equipamento B. Então, a empresa deve comprar o equipamento B e ficamos assim com a alternativa C. Exercício número 8. Calcular a soma dos valores atuais no momento zero das quantias que compõem o seguinte fluxo de valores: um desembolso de 2.000 em zero, uma despesa no momento 1 de 3.000 reais e 9 receitas iguais de R$ 1.000 do momento 2 ao 10. Considerando que o intervalo de tempo decorrido entre momentos consecutivos é um mês, e que a taxa de juros compostos é de 3% ao mês. Usar ainda a convenção de despesa negativa e receita positiva e desprezar os centavos. Então, nós temos aqui o esquema com o fluxo de caixa desse investimento. De acordo com o enunciado, há uma saída de capitais no valor de 2.000 na data 0 e uma saída de 3.000 na data 1. Em seguida, nós temos 9 entradas iguais a R$ 1.000. Então, essas 9 entradas vão da data 2 até a data 10. A taxa de juros é de 3% ao mês. O problema pede a soma dos valores atuais. O que é a soma dos valores atuais? É a soma de todos esses valores que estão aqui. A soma de todas as entradas e de todas as saídas. Só que as saídas são negativas, então, e as entradas positivas. Então, na realidade, o que nós temos que fazer é entradas menos saídas, ou seja, o valor atual líquido. É isso que nós queremos, o valor atual líquido na data 0. Então, vamos começar com as entradas. Observando aqui apenas as entradas, eu vou até apagar aqui as saídas, para não dar confusão, daqui a pouco eu ponho de novo. Então, observando apenas as entradas, nós vemos que temos um fluxo que não está no modelo básico. Porque no modelo básico, o primeiro pagamento, o modelo básico é aquele que nós temos séries uniformes, todos os termos são iguais, mas o primeiro pagamento tem que estar no final do primeiro mês. No nosso caso aqui não, o primeiro pagamento está no final do segundo mês. Então nós temos uma renda diferida. Mas nós podemos transformar isso aqui para o modelo básico, nos colocando aqui na data 1. Se nós nos colocarmos na data 1, eu passo a ter um modelo básico.
E qual é o valor dessa soma aqui na data 1? É o valor atual na data 1. O valor atual na data 1 vai ser R vezes a NI. O meu R é igual a 1.000, o N igual a 9, porque eu tenho 9 entradas de R$1.000 e a taxa de 3%. Então, vamos ver aqui como é que ficam as entradas. Então, na data 1, nós vamos ter 1.000 vezes a 9, 3%. Acontece que o enunciado não quer saber o valor na data 1, quer saber o valor na data 0. Então, nós vamos ter que trazer tudo isso daqui que está na data 1 para a data 0. Para trazer para a data 0, da data 1 até a data 0, nós temos que dividir por 1 mais i elevado a 1, porque eu estou recuando um período. Então, vamos dividir por 1 mais i, o meu i é de 3%, ou seja, 0,03. 1 mais i vai ser 1,03. Então, 1 mais i elevado a 1 vai ser 1,03 elevado a 1. Eu vou pôr aqui, ainda na forma de soma, 1 mais i elevado a 1, pois nós fazemos as contas. Então, esse é o valor das entradas na data 0. Bom, e vamos fazer essas contas agora antes de calcularmos as saídas. Então, nós temos aqui 1.000 vezes a 9,3%, temos que procurar lá na tabela do fator de valor atual, a 9,3%, isso dá 7,786109. Embaixo ficamos com 1,03. Fazendo as contas, nós temos entradas igual a valor das entradas igual a 7.559,33. Esse é o valor das entradas. Isso na data 0. Agora precisamos calcular o valor das saídas. Então vou pôr de volta aqui as saídas. Na data 0 temos uma saída de 2.000 e na data 1 temos uma saída de 3.000. Qual é o valor da soma das saídas na data 0? Esse valor de 2.000 já está na data 0. Então, não mexo com ele, deixo 2.000 mesmo. E esse valor de 3.000 que está na data 1, eu vou trazer para a data 0. Então, vou dividir por 1 mais i elevado a 1, porque eu estou trazendo um período só. 1 mais 0,03 elevado a 1. Então, as saídas, o valor das saídas vai ser, na data 0 nós já temos 2.000, então fica assim mesmo, e 3.000 que eu trago para a data 0, então recuo um período, portanto vou dividir por 1,03 elevado a 1, 1 mais i elevado a 1. Isso aqui vai me dar 2.000 mais 2.912,62. Essa divisão, 3.000 dividido por 1,03 dá isso, 2.912,62. Então, o valor das saídas vai ser de 4.912,62. E o valor atual líquido, que é aquilo que eu procuro. O valor atual líquido, já sabemos que é entradas menos saídas. Portanto, o valor atual líquido vai ser 7.559,33 menos 2.912,62. E o resultado dessa conta dá 2.646,71. Portanto, ficamos com a alternativa A. Exercício número 9. O gráfico abaixo representa o fluxo de caixa referente a um projeto de investimento com a escala horizontal em anos.
Se a taxa interna de retorno correspondente é igual a 20% ao ano, então o valor de x é igual a. Então nós temos aqui o esquema dado no enunciado. Na data 0 temos uma saída de R$30.000. Na data 1, uma entrada no valor de x. E na data 2, uma entrada no valor de R$21.600. A taxa interna de retorno é de 20% ao ano. 20% ao ano é o mesmo que 0,2 ao ano, em termos unitários. O problema é saber justamente o valor de x. Qual é o valor de x para essa taxa interna de retorno aqui de 20% ao ano? Nós sabemos que a taxa interna de retorno é aquela que torna o valor atual líquido igual a zero. Então, para essa taxa interna de retorno, nós temos val igual a zero. Para a taxa interna de retorno, val igual a zero. E o que é val? Entradas menos saídas. Então, as entradas menos saídas, essa diferença igual a zero. Eu vou calcular as entradas e as saídas, somar as entradas e as saídas, tudo numa mesma data. Que data eu vou escolher? Eu posso escolher qualquer uma, mas é sempre bom escolher a data mais conveniente. Como eu quero saber o valor de x, então o melhor mesmo é empregar a data, utilizar a data focal 1, porque o x está na data 1, assim eu não preciso multiplicar o x por nada, nem multiplicar nem dividir. Na realidade, eu vou trazer os outros valores para a data 1. Então, eu vou pôr tudo na data 1. As entradas, o que eu tenho de entradas aqui? Tem o x, que já está na data 1, e 21.600, que eu vou trazer para a data 1. Então, eu vou recuar um período, então vou dividir por 1 mais i elevado a 1. De saídas, nós temos só uma saída aqui no valor de 30.000 na data 0, que eu vou levar para a data 1. Então, vou multiplicar, já que eu estou levando para o futuro, eu vou multiplicar pelo fator 1 mais i elevado a n. Nosso n aqui é igual a 1, porque eu estou levando de 0 a 1. Então, comecemos com as entradas. Vamos somar as entradas, teremos x mais 21.600 dividido por 1 mais i elevado a 1. Só que o i é igual a 0,2. Então, 1 mais i é igual a 1,2. Então, terei x mais 21.600 dividido por 1,2 elevado a 1. Então, aqui eu tenho as entradas. X mais 21.600 dividido por 1,2 elevado a 1. Menos as saídas. Tem aqui uma saída só de 30.000 que eu vou levar para a data 1. Então, vou multiplicar por 1,2 elevado a 1. Então, fica 30.000 vezes 1,2 elevado a 1. Tudo isso igual a zero. Então, basta agora resolver essa equaçãozinha. 21.600 dividido por 1,2, isso dá 18.000. 30.000 vezes 1,2, 36.000. Então, nós temos 18.000 menos 36.000, menos 18.000. Passo os 18.000 para lá, x igual a 18.000. Então, esse é o valor de x, 18.000, portanto, a alternativa C. Então, é isso, pessoal. Procurem fazer esses exercícios várias e várias vezes, até não sentirem nenhuma dificuldade. O assunto não é complicado, mas é bom praticar bastante. É isso.